Sejam todos bem-vindos ao curso de Filosofia da Religião. Eu sou José Allen, professor dessa disciplina, e quero estar com vocês para desenvolver esse tema tão interessante da filosofia e da religião. Durante esse curso, você vai ter a oportunidade de falar e estudar o assunto religião não sob o ponto de vista religioso, mas sob o ponto de vista da filosofia. A partir de uma averiguação a respeito de quem é o ser humano, que a filosofia foi fazendo ao longo dos séculos, foi se descobrindo que o homem é dotado de uma dimensão religiosa, ou seja, a religião faz parte da sua cultura, da sua tradição, dos seus hábitos e das suas buscas mais profundas e inquietantes. Portanto, a religião vai ser estudada sob o ponto de vista da filosofia. O que os pensadores, aqueles que estudaram o ser humano, entenderam a respeito da religião. Você vai notar também que nem todos têm o mesmo parecer. Há aqueles que entendem a religião de um modo, outros de outro. Alguns até negam o papel da religião e outros tentam prová-lo de um modo que possamos até filosoficamente defender o papel da religião. Religião, portanto, é um assunto que interessa a filosofia. Talvez muitos fiquem surpresos, porque durante muito tempo se constatou uma mentalidade que dividia a forma de conhecimento em filosofia, ciência e religião. No entanto, essas três formas de conhecimento se interessam, se interlaçam e se complementam. Religião se tornou assunto da filosofia e da ciência de um modo especial a partir do século XVIII, quando houve uma revolução no pensamento do ser humano, tentando descobrir o que a religião ainda teria a dizer para o homem moderno. Aqueles que defendiam achavam essencial o papel da religião. Outros, pelo contrário, achavam que a religião teria os seus dias contados. Você terá a oportunidade de visitar os diversos pensadores desde a antiguidade clássica romana até o período contemporâneo. E poderá ficar até surpreso em saber como a religião sempre ocupou o estudo do ser humano, sobretudo no Ocidente, que vai ser a parte do mundo, digamos assim, que nós vamos usar para a nossa reflexão. Preste, portanto, bem atenção. Filosofia da religião supõe que você encare a religião de um modo natural, independente da sua convicção religiosa. Mesmo que você não adote uma religião, faz parte do estudo do ser humano e da cultura contemporânea saber que religião é um assunto que marcou a história da humanidade e, portanto, do pensamento do ser humano. A religião se tornou cada vez mais, como é nos tempos de hoje, e em todas as culturas sempre foi, um assunto que merece atenção. Os pensadores vão mostrar isso, questionando, problematizando, afirmando ou negando. A religião sempre foi assunto de interesse do pensamento humano. Portanto, aqui está o primeiro desafio. Procure encarar o curso de Filosofia da Religião sob esse prisma. Você vai estudar um assunto que diz respeito ao ser humano e à sua história, desde a sua origem até os tempos de hoje. Vamos então refletir agora na primeira fase da filosofia a respeito da religião, que é chamada de Idade Antiga. Você sabe que a filosofia começou muitos séculos antes de Cristo. E esse período da Idade Antiga compreende o início da filosofia, 7 séculos antes de Cristo, até aproximadamente 600 anos depois de Cristo, podemos dizer. Um dos elementos fundamentais dessa fase foi a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico, do mito ao logos. O que significa isso? Significa que até então, na antiguidade, o homem tinha uma visão mítica do mundo. Atribuía à natureza forças cósmicas que interferiam e agiam no destino do ser humano. E as explicações, portanto, não eram filosóficas nem científicas, mas eram mitológicas. Houve um momento que o homem começou a usar da sua razão para explicar as coisas, conceituar,
definir de algum modo, ou pelo menos tentar esclarecer a partir de uma lógica. Os pré-socráticos correspondem aos primeiros pensadores. Foram aqueles que tentaram sistematizar o pensamento e dar uma explicação diferente daquela dada pela mitologia. Depois aparecem os grandes pensadores clássicos que todos conhecem, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três mudaram o conceito a respeito de tudo aquilo que se dizia até então no mundo mítico. Começaram a refletir racionalmente, cada um com seu ponto de vista, digamos assim, trabalhando seus modos típicos de pensar. Todos eles, Sócrates, Platão e Aristóteles, trataram explicitamente da religião. Todos eles defenderam o papel da religião. Porém, o conceito que eles tinham de religião e de Deus não corresponde um ao outro. Algumas vezes até se completam, outras vezes até se contradizem. Enfim, Sócrates, Platão e Aristóteles, ao filosofar, ao tentar explicar algo sobre o mundo, sobre o ser humano, também não deixou de fora o assunto Deus e também a religião. O conceito que eles tiveram de Deus não era teológico. Há uma passagem ainda muito do mito para a filosofia. Há uma tentativa, inclusive, nessa época, da parte de Platão e de Aristóteles, de criar uma linguagem nova para um assunto que começava a ser visto de um modo novo. Isso é preciso estar atento. Por quê? O que Platão e Aristóteles falam a respeito de Deus não é o que os outros vão falar a respeito de Deus ao longo do nosso curso. E também não é o mesmo conceito que existe no Deus das religiões. A filosofia da religião de Sócrates, Platão e Aristóteles estão centradas mais num princípio que procura fazer a passagem exatamente de uma cultura para outra, como nós vivemos em tantas fases da nossa vida. Então, digamos assim, era o início de uma nova fase, o início de uma nova maneira de tratar desse assunto que era visto a partir da mitologia e agora é visto a partir da filosofia, uma nova maneira de olhar o mundo e de tudo que diz respeito a ele, inclusive Deus e a religião. Um dos grandes momentos importantes do pensamento filosófico a respeito da religião foi a Idade Média. A Idade Média é um período muito rico no pensamento filosófico religioso. E temos muitos representantes importantes. Vamos distinguir dois períodos dentro da Idade Média para simplificar um pouco. Um deles é chamado patrística. A patrística compreende um período em que pessoas ligadas à Igreja Católica, normalmente pensadores, filósofos, teólogos, leigos ou sacerdotes, eles procuravam justificar e explicar a religião sob um ponto de vista filosófico, dando argumentos racionais para a compreensão do mistério da fé. Entre eles se destacam Clemente Orígenes, Tertuliano e, sobretudo, Agostinho de Hipona, ou seja, Santo Agostinho, mundialmente conhecido porque ele fez um percurso filosófico muito original. Resgatou dos antigos clássicos, sobretudo de Platão, o pensamento e os argumentos que ele aplicou em função do seu pensamento teológico cristão. Agostinho de Hipona desenvolveu um pensamento que até hoje marca a cultura contemporânea, baseado nesse período da Idade Média, que foi muito rico no pensamento filosófico teológico, porque durante esse período o mundo era de uma cultura teocêntrica, ou seja, a religião estava no centro da cultura. Tudo girava em torno do tema religião. A religião influenciava os campos da economia, da política, do conhecimento e, logicamente, também da filosofia. Outra fase importante da Idade Média é a chamada escolástica. A escolástica coincide com um período também da criação das universidades, onde o conhecimento começa agora a ser sistematizado. Boécio foi o primeiro representante dessa fase
e que atingiu o seu grande apogeu com Tomás de Aquino, que deixou uma obra extraordinária que serviu como parâmetro de pensamento a respeito do assunto ao longo dos séculos posteriores até os tempos de hoje. Esse período da escolástica corresponde ao grande apogeu da própria Idade Média, onde havia uma reflexão cada vez mais ativa a respeito da defesa da religião. É bom lembrar que a Idade Média foi um dos grandes períodos da defesa da religião, da justificativa da religião, vista sobretudo no Ocidente como a religião cristã católica, que era a que se mais apresentava e a que mais influenciava. Paralelamente a esse período, a essa escolástica como sistematização do pensamento, houve um movimento chamado de místicos, de dialéticos e antidialéticos. Aqueles que também preferiam pensar a religião de um modo, digamos, mais transcendente, outro mais imanente, ou seja, usando mais a razão ou a experiência da fé. E aqueles que tentavam fugir também desse esquema, procurando reelaborar o pensamento, não baseado só na razão, nem só nas provas da fé, tal como a religião apresentava. Nesse contexto, a Idade Média provocou, digamos, uma revolução no pensamento a respeito de Deus e da religião. Mas também houve momentos de silêncio, de quietação, onde não se tinha muito a dizer, porque a impressão que se tinha é que tudo que precisava ser dito a respeito do assunto já estava dito. Porém, esse silêncio aparente foi gerando uma nova inquietação, que vai provocar uma nova etapa, uma nova maneira de pensar e novos desafios a respeito do assunto religião. É importante saber que Tomás de Aquino, embora fosse um religioso da igreja, o pensamento dele extrapolou o mundo da igreja e ele influenciou de um modo muito grande, positivo e às vezes até contundente o pensamento ocidental, não só a respeito da religião, mas também a respeito do conhecimento humano e da própria filosofia. Até aqui você fez o percurso da antiguidade clássica até a Idade Média a respeito da religião na filosofia. Você terá agora a oportunidade de pensar um pouco mais sobre esse assunto e ter uma atividade que o tutor vai lhe apresentar, e depois nós retomamos com uma nova etapa, que é a filosofia moderna a respeito daquilo que a religião tem na sua compreensão e também na sua reflexão. Eu volto mais tarde, desejando a você bons estudos.